O povo vai pensar que ele foi inocentado. Não, não é inocentado. Os atos presididos pelo juiz suspeito, e é bandido, o senhor Sérgio Moro. Porém, o outro processo, aquele que fala do sítio de Atibaia, quem julgou não foi o Moro. Então nós vamos ficar assim, o Lula inelegível, a turma forçando a mão e ele lança o Haddad. O Haddad perdeu a última eleição que disputou em São Paulo, no cargo de prefeito, tirou 16% dos votos. Esse foi o homem que o Lula escolheu. E esse é um filme velho, nós já vimos o resultado. Porque se você olhar a plataforma digital do PT, os comportamentos do PT, a característica meio mafiosa do Lula de ficar calado ou dizer coisas diferentes e mandar toda a tropa dele atacar no particular, mostra o seguinte: o Lula não está nem um pingo preocupado com a sorte do Brasil. O Lula está preocupado em que o PT fique fora e não eleja os 50 deputados e não bote a mão nos milhões de reais do fundo partidário. Essa é a única explicação. E nós vamos ficar discutindo: o Lula é inelegível, não é elegível? Olha, esse filme eu já vi. Não contem comigo. Não contem comigo para esse circo mambembe. É razoável que a saída para o Brasil seja voltar o lulopetismo ao poder? É isto, a volta ao passado de quem, tendo tido a oportunidade de ouro de governar com 14 anos, com popularidade que alcançou 86%, não ter promovido uma única mudança institucional na vida brasileira. Eu brinco, mas está virando tragédia, que a única mudança institucional que valeu para todo mundo no Brasil durante os 14 anos de poder do PT foi a tomada de Três Pinos. O sistema tributário brasileiro é o mais perverso e desigual do mundo. O sistema previdenciário brasileiro foi falindo, não se tomou uma providência estratégica. O sistema penal brasileiro, o Lula, quando tomou posse, Kennedy, o Brasil tinha 270 mil presos. Mas não criou um colchão social, não tomou medidas para combater a corrupção, fortaleceu a Polícia Federal, indicou... Não houve avanço, pelo amor de Deus. Participou da transposição do São Francisco. Olha, pelo amor de Deus, o Lula botou o Gedel Vieira Lima para administrar o projeto de transposição do São Francisco. Não fale isso, porque eu nem estou com vontade de falar isso. O Lula nomeou... Estou entrevistando o senhor, quero ouvir. O Lula entregou Furnas para o Eduardo Cunha roubar. Isso fui eu, Ciro Gomes, a ele, dizer: não faça isso, pelo amor de Deus. A Dilma entregou a vice-presidência da Caixa, o Lula entregou o Ministério da Integração Nacional e o projeto de integração do São Francisco, o mais importante projeto do governo do Lula, sob o ponto de vista de infraestrutura, para o GEDEL, aquele dos 51 milhões nas malas. Eu, o Lula, a Dilma, todos nós conhecemos o GEDEL, desde longa data. O Lula botou o Michel Temer na linha de sucessão do Brasil. Eu pedi, pelo amor de Deus, não faça isso, ele me acusou de estar magoado. Peraí, o Lula entregou Furnas ao Eduardo Cunha, estou repetindo aqui. O Lula entregou a Transpetro ao Sérgio Machado. O Lula entregou $1 bilhão. O Sérgio Machado, sabe o que era? Roubalheira de bilhões de reais, mancomunado com o Renan Calheiros. Eu acho que os erros foram enormes. Só um minuto. Não vamos falar disso. $1 bilhão de contratos sem licitação na Petrobras para Eunício Oliveira. Os dois votaram contra a Dilma, votaram pelo impeachment. No ano seguinte, eles estavam juntos. O Lula ordenou. E o PT virou isso, essa caricatura de um caudilho absolutamente despreocupado com a sorte do povo brasileiro. Então, não quero falar de corrupção. Não, mas é importante. É importante que eu fale. Mas deixa eu só fazer uma ponderação. Deixa eu dar um número para dizer do que eu estou falando como segundo argumento. Será que é isso que o Brasil precisa? Trazer de volta o lulopetismo, que não tem uma oportunidade de ouro e não mudou nada, e agora vem envelhecido, inconfiável. Agora vamos fazer uma consulta ao povo brasileiro. Aconteceram eleições gerais no Brasil, municipais agora. Será possível que não tenha uma lição para tirar daí? O PT não ganhou uma única grande cidade do Brasil. Nenhuma única capital pela primeira vez na história. Será que sou eu que estou condenando o PT a isso? É muito claro que quem queimou a largada para não deixar que um diálogo amplo, recomendado, necessário, se nós todos estivéssemos pensando no Brasil, nós não tínhamos nada que ficar brigando entre nós. Nós tínhamos que estar todos sentados ao redor de uma mesa, discutindo basicamente o que aconteceu para o povo nos abandonar, numa proporção de 70% em São Paulo, 70% em Minas, 70% no Rio de Janeiro, não é 70% no Sul, 70% no Centro-Oeste, 70% no Norte. Isso foi o que aconteceu nas eleições de 18.
para buscar o caminho. Um minuto só, terminando o raciocínio. É importante. Quem é o mais importante líder do campo progressista brasileiro? O Lula. Eu tenho humildade para reconhecer. O Lula nunca aceitou esta conversa. Nunca. Possível essa conversa? Pelo contrário, quando nós entabolamos... Eu gostaria de ter essa conversa ainda. O Fernando Henrique veio. Você conhece o Lula? Eu conheço bem o Lula. O Lula só pensa em si. O Brasil, depois de si, só pensa no PT. Depois de pensar em si e só pensar no PT, o Brasil vem em 15º lugar nas preocupações do Lula. Eu fui ao Lula. A pedido do Camilo, tudo certo, fui ao Lula. Tivemos uma conversa bastante séria. Dissemos tudo. Tudo que o Lula me falou lá virou merda. Desculpa, virou nada. Como ele está acostumado, ele enganou o Flávio Dino, ele enganou o Eduardo Campos, ele enganou a Marina, sabe? Ele enganou o Boulos. O que ele disse para o senhor que ele não cumpriu, que virou merda? Eu não posso devassar as conversas que nós temos. Ele disse para mim, eu posso devassar algumas do passado. Testemunhado por dona Marisa. Essa última que é importante. Que a mesma enganação que ele... A minha, ele nunca me enganou, porque eu sempre disse a ele que não era verdade o que ele estava dizendo. Ele cansou de dizer a mim várias vezes que eu era o candidato a presidente. Várias vezes. Muitas vezes. Nessa última conversa. No fim, eu disse para ele, Lula, não é possível. Você não pode transformar a vida brasileira, sabe, no ato de vingança pessoal. De vingança pessoal contra o povo brasileiro. Você já parou para pensar? Disse eu para ele. Vou dizer só o que eu disse. Se você não está com ódio ao povo, porque você achava talvez que merecia que o povo descesse lá em Curitiba e quebrasse tudo e lhe trouxesse de volta para o poder primeiro e único, eu perguntei a ele se ele não percebia o erro grave que ele cometeu transferindo a popularidade dele para uma pessoa sem nenhuma vivência política como a Dilma. Sabe? Olha aqui, nós estamos agora esculhambando o Bolsonaro e o Paulo Guedes porque o Paulo Guedes pegou o Brasil como nona economia do mundo e derrubou para a 12ª. E o pretexto da pandemia não vale, porque todo mundo está sofrendo a pandemia. O Brasil era a nona economia do mundo e empobreceu para a 12ª economia do mundo. Nenhum petista pode falar isso, sabe por quê? Porque a Dilma pegou o Brasil com a 6ª economia do mundo e entregou em nona. Nós estamos falando da desvalorização do câmbio. O Bolsonaro pegou o real a 3,70 e está com 5,74 no momento em que eu lhe falo. Não é? A Dilma pegou a 1,75 e entregou com 4. A Dilma quebrou o Brasil. O Bolsonaro derrubou agora, com o pretexto da pandemia, 4,1% o PIB brasileiro. A Dilma pegou 2 anos. 2 anos, derrubou 3,5% num ano e 3,2% no outro ano. A Dilma pegou o desemprego em 7 milhões, 8 milhões de pessoas, levou para 12 milhões de pessoas. Será que as pessoas são idiotas? Será que o povo brasileiro é imbecil? O Lula ficou contra a Constituinte. Hoje a Constituição brasileira está sendo rasgada e ele não tem moral nenhuma para defender. Por quê? Porque ele não recusaram assinar a Constituição brasileira. Eu apoiei a Constituição brasileira sabendo que aquilo era um pacto possível. O Lula ficou contra o Itamar Franco. Nós fizemos o impeachment juntos, o Brasil estava em pandarecos. Pois bem, na madrugada o Itamar anunciou que não ia assumir porque o Lula anunciou que ia para a oposição. Explorar a tragédia do Brasil para precipitar o projeto de poder dele. O Lula não abriu mão de ser candidato em 89, quando era o único que perdia para o Collor. É filme velho, o único candidato dos competitivos. O Covas ganhava do Collor no segundo turno, é só recuperar as pesquisas. O Brizola ganhava, ficou fora por meio ponto, o Lula era o único que perdia para o Collor, o Brasil teve que pegar o Collor e toda a tragédia por causa do projeto de poder do Lula. E nós vamos deixando para lá, e vamos apoiando, e vamos ajudando e tal. O Lula ficou contra o Plano Real. Eu tomei o telefone, Lula, isso não é um truque, esses caras estão te desorientando, procura saber aí com outras opiniões, etc. Ficou contra o Plano Real. Pelo Lula, a inflação tinha galopado mais ainda, porque para ele o Plano Real era um truque e o projeto de poder dele tinha que ser precipitado e tal. Chega. Sabe, o Brasil não aguenta mais. Não vamos revisar a história. Mal o Cid estava terminando o discurso defendendo a Dilma, e ela pagou o preço. O Eduardo Cunha para se solidarizar com ele. O PT e a Dilma pagaram o preço pelos próprios erros também. É justo. Não, quem pagou sabe quem foi? Não foi a Dilma nem o PT. O povo brasileiro, o país. É o Brasil. E eles querem que essa conta continue sendo paga pelo Brasil por tanta arrogância, tanta falta de humildade, tanta falta de compromisso nacional e tanta imundície. Mas ninguém pode absolver o PT, especialmente olhando para o futuro. E pode absolver. Como? Eles façam uma autocrítica. Para quê? Só para a gente se reconciliar, fazer irmão brasileiro.
Olha, pensando bem, você tem razão. Eu, de boa fé, pensei que o melhor caminho era esse. Não foi, errei. Se a gente faz isso, sabe o que acontece? É o que o Cid propôs no segundo turno aqui, foi vaiado, apoiando o Haddad no segundo turno. Esses caras piraram. Num lapso de 4 anos, em que a introdução da reeleição foi uma perversidade que o Fernando Henrique introduziu na nossa vida, felizmente ele reconhece, que faz com que, na hora que o cara se eleja, aí está o exemplo Aécio, etc., a oposição se põe destrutivamente, porque senão o cara acerta a mão e ganha 8 anos. Nós todos estamos tratando de destruir o Bolsonaro, senão ele fica aí 8 anos. Aí você entende por que o PT quer que o Brasil se lixe. O político mais esperto do Brasil, o político mais genial do Brasil é o Lula, está meio enferrujado, mas é o mais genial do Brasil. Pois bem, o Lula estava cansado de saber que o Haddad não ganhava a eleição de 18. Cansado de saber. O que ele fez? Vou me vingar do povo brasileiro, fazer o PT eleger 50 deputados e botar a mão em 500 milhões de reais. Sobre o Luciano Huck e sobre o João Dória. Um animador de auditório, não é? Charmoso, que nunca deu um dia de serviço na política, que conhece o Brasil de dentro de uma van da produção da Globo, fazendo caridade com um centavo do milhão que ganha para humilhar as pessoas e passar a ilusão de que tem algum carinho com o pobre. E que politicamente está vinculado a tudo o que não presta da história brasileira recente, eu acho uma imprudência que o povo brasileiro não vai cometer. A elite, boa parte da elite, quer isso. É salvar o bolsonarismo sem as boçalidades do Bolsonaro. O Dória já é do ramo. Né? Agora, para disputar a presidência da República, o camarada tem que entregar, na minha opinião, localmente, entendeu? O Dória prometeu que ia ficar na prefeitura, caiu fora. Depois está no governo de São Paulo está liquidado. Estou falando concretamente. São Paulo não está hoje com funcionalismo atrasado por 2 perversidades. Uma, já feitas lá atrás, pelo PSDB. Uma, passou 8 meses sem pagar a dívida, com uma liminar dessas aberrações que se produzem ciclicamente no judiciário brasileiro. E quando a liminar caiu, eles pegaram a montanha de bilhões de reais e botaram para vencer no fim. O Dória acertou na questão da Coronavac, não? Apostar nessa política pública da saúde. Veja, será que é certo você fazer um palanque sobre este assunto? Será que é certo você que foi militante orgânico do bolsonarismo, mudou até o nome? Ei, eu tenho memória. O Bolsonaro, né, elegeu o Dória. Eu tenho memória. Se não fosse o Dória ter se agarrado com o Bolsonaro e ter trocado de nome eleitoral e se chamar a si mesmo... É o Bolsodória. Ele se diz hoje arrependido, diz que jamais votaria no Bolsonaro novamente. Aí, nós estamos pagando por esse mal. Eu não fiz isso. Foi para Paris. Eu voltei e votei. Mas a crítica em relação a Paris é que o senhor não se empenhou para valer na campanha do Haddad. A crítica é essa. O voto, mas não se empenhou. Nunca mais essa quadrilha conta comigo. E estou avisando de novo. Nunca mais essa quadrilha conta comigo. Quer dizer que eu não converso com o PT? Ô, Kennedy, o governador do Ceará é do PT. Sim, Camilo Santana. Fernando Collor de Mello. Isso é um aborto que aconteceu na vida brasileira. Lula. É um grande brasileiro que lambuzou-se no poder e perdeu a noção histórica e agora resolveu descer para a miudice mais reles. Só atenta contra uma biografia extraordinária. Dilma Rousseff. Eu acho que é outro aborto que aconteceu na história brasileira. Inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado.